Oi, sétimo ano, tudo bom? Vejam só, nosso assunto hoje é regionalização brasileira. Para entender o que é regionalização, a gente precisa entender o que é regionalizar. Regionalizar é dividir uma área em regiões. É você pegar uma área e escolher características para dividir aquela área em regiões. Então, se eu quero regionalizar, eu quero dividir em regiões e vou escolher por quais características eu vou regionalizar, tá? Então, o Brasil ele tem algumas regionalizações feitas, mas a regionalização oficial do Brasil foi feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 1945. Ele fez a primeira regionalização do Brasil, tá certo? E o IBGE ele é o órgão responsável pelo censo brasileiro, que é aquele censo que passa de 10 em 10 anos em cada casa do Brasil, perguntando quantas pessoas nasceram, quantas morreram, quantas trabalham, quantas estudam. Então, o IBGE ele é o responsável pela regionalização oficial do Brasil e por coletar os dados brasileiros, tá certo? Fazer o censo brasileiro. A regionalização oficial do IBGE divide o Brasil em 5 regiões. Como ela fez essa divisão, né? O IBGE fez essa divisão de acordo com as particularidades do Brasil. Então, ele levou que critérios em vantagem? Para dividir o Brasil em 5 regiões, o IBGE ele viu os critérios econômicos, sociais, políticos, regionais, as características naturais. Então, ele viu todos esses critérios, quais áreas tinham as características naturais mais parecidas, a cultura mais parecida, a questão financeira mais parecida, e foi juntando em áreas. Então, nós vamos ter o norte, tá certo? Ó, o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul e o sudeste. Nós vivemos no nordeste, tá bom? A região que tem mais estados é o nordeste, que são 9 estados. Mas a maior região é o norte, porque está a região do norte, o Amazonas e o Pará, que é composto pela floresta amazônica, é uma área muito grande. E a menor região é o sul, mas a região menos populosa é o centro-oeste. A região mais desenvolvida é o sudeste. Então a gente vai estudar cada uma dessas regiões aos pouquinhos durante o ano, tá bom? Mas são regiões de suas particularidades. Essa é a regionalização oficial do Brasil, dividida em 5 regiões, feita pelo IBGE, que levou em conta os critérios naturais, econômicos, sociais e culturais. Mas existem outras regionalizações. Por exemplo, essa aqui ainda é a regionalização oficial do IBGE, tá bom? Outra imagem. Aqui a gente tem outro tipo de regionalização do Brasil, que é a regionalização em complexos econômicos regionais. Essa regionalização, ela foi feita por outros estudiosos, por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Então, o que foi que Pinchas Geiger fez nessa regionalização? Ele dividiu o Brasil de acordo apenas pela questão econômica. Ele pegou as áreas que têm economia parecida, e por isso que se chamam complexos econômicos regionais. E de acordo com a economia, ele dividiu o Brasil apenas em 3 regiões, que foi o Centro-Sul, a Amazônia e o Nordeste. E essa regionalização de Pedro Pinchas Geiger, ela não respeita os limites dos estados. Você vê que ela pega, tipo, Mato Grosso pertence metade ao Amazônia, metade ao Centro-Sul. Então, assim, é uma regionalização que não respeita o limite dos estados. Tem estado que está em 2 regiões ao mesmo tempo. Então, é uma regionalização que visa nos informar apenas a questão socioeconômica, o critério socioeconômico brasileiro. E foi feita por Pedro Pinchas Geiger, tá bom? Outra regionalização importante para a gente é a regionalização feita por um geógrafo chamado Milton Santos. Milton Santos, junto com a Maria Laura Silveira, fez uma regionalização em 4 regiões. Ele juntou o sul e o sudeste e passou a chamar essa área de região concentrada. Então, essa
Esse tipo de regionalização é chamado de região concentrada de Milton Santos. Ele levou em conta os critérios, a dinâmica financeira, a circulação de informações. Então, ele chama de região concentrada porque essa amarelinha, sul e sudeste, é a região que concentra o maior número de informações, de serviços prestados, de serviços oferecidos, movimentação bancária, financeira. Então, ele manteve o norte, que é a região Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, e o Sul e o Sudeste ele juntou em uma só, que é a região concentrada. Então, são os 3 tipos de regionalização que o Brasil tem, os mais importantes, né? Regionalização oficial do Brasil, feita pelo IBGE, desde 1945, divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós temos a divisão de Pedro Pinchas Geiger, que é a divisão em complexos econômicos regionais, que visa apenas os critérios econômicos e financeiros, não respeita os limites dos estados. E temos a regionalização de Milton Santos, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Ele juntou o Sul e o Sudeste em região e chamou de região concentrada, porque é a região mais desenvolvida, o complexo que tem mais movimentação bancária, financeira, prestação de serviços. Então, espero que vocês estejam entendendo bem esses 3 tipos de regionalização brasileira. Beijos!